Eu queria convidar os irmãos para a gente refletir um pouco sobre algumas coisas que são inevitáveis em nossas vidas. Eu creio que existem algumas questões, algumas coisas que são comuns a todos nós. Todos nós sabemos o que é chorar. Todos nós sabemos o que é tristeza. Todos nós sabemos, irmãos, o que é passar por uma situação difícil, um beco sem saída, um túnel, quem sabe sem luz. Então eu quero falar hoje sobre as lutas na vida cristã. E quero lembrar para você que o nosso objetivo é mostrar que escolhidos também sofrem. Como filhos de Deus, nós também passamos por situações que talvez nós nos sintamos tão perdidos e tão desamparados como o próprio Filho de Deus se sentiu quando esteve ali na cruz. Deus meu, por que o Senhor me desamparou? Eu creio que a maioria de nós, se não passou, pode estar passando ou ainda vai passar por uma situação como esta. Por isso, quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor lá no livro de 2 Samuel, capítulo 21, verso 10, até o capítulo 22, verso 5. São poucos versículos da palavra do Senhor, mas quero convidá-lo, à medida que você encontrar o texto da palavra de Deus, você se colocar de pé, para que a gente possa fazer a leitura desse texto da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 21, versículo 10, até o capítulo 22, versículo 5. São apenas, para você não se assustar, apenas 10 versículos da palavra de Deus, 11 versículos da palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 21, verso 10. Primeira Samuel, capítulo 21, verso 10, diz assim. Vamos fazer a leitura responsiva, irmãos? Levantou-se Davi naquele dia e fugiu de diante de Saul e foi a Aquis, rei de Gate. Davi guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate. Então disse Aquis aos seus servos: Bem vedes que este homem está louco? Por que me trouxeste a mim? Falta-me a mim para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa? Davi retirou-se dali e se refugiou na caverna de Adulão. Quando ouviram isso, seus irmãos e toda a casa de seu pai desceram ali para ter com ele. Dali passou Davi a Mispa de Moabe e disse ao seu rei: Deixa estar meu pai e minha mãe convosco, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Porém, o profeta Gade disse a Davi: Não fiques neste lugar seguro, vai e entra na terra de Judá. Então Davi saiu e foi para o bosque de Herate. Deus nos abençoe. Os irmãos podem estar sentados. Uma das coisas, irmãos, preciosas é quando você tem consciência de onde você está, da situação que você está passando.
consciência nos torna mais seguros, mais preparados para enfrentar qualquer situação. E nesse caso, nós como igreja, como povo do Senhor, precisamos ter consciência bem clara, bem nítida, de que trabalhar para o reino de Deus, irmãos, implica em muitas lutas e dificuldades. A gente precisa ter consciência nítida, muito clara, irmãos, de que ser cristão genuíno é um propósito da palavra do Senhor nosso Deus, de não conformar com uma vida medíocre, de alguém que está esperando sempre ser mimado, ou de ser abençoado por Deus sem passar por situações difíceis. Eu às vezes olho para as crianças, e aí inclui os meus netos também, e às vezes percebo que eles são tão egoístas, eles são tão individualistas, e muitas vezes nós como crentes agimos assim, como pessoas, irmãos, que vivemos uma vida cristã olhando só para baixo, para as coisas que estão ao nosso redor. Muitas vezes brigando por migalhas, por coisas tão pequenas, reclamando com Deus, reclamando com a igreja, reclamando com a direção da igreja, de coisas tão pequenas, irmão. Eu era pastor aqui, quando estava visitando um sítio aqui em Colíder, trabalho que a gente fazia toda semana, e observei uma cena muito peculiar. Havia um griteiro muito grande no chiqueiro dos porcos, que estavam debaixo de uma mangueira. E eles brigavam porque uma manga havia caído no meio daquele lodaçal, e eles tentando um pegar a manga, tentando tirar a manga um do outro. Mas o pé estava tão carregado, havia tantas mangas no pé, e eles brigando por aquela única que havia caído. Quando a gente olha para a igreja, irmãos, nós precisamos entender que o Senhor nos chamou e deixou claro que no mundo você vai ter lutas. Você vai ter provação, e o mais importante não é você evitá-las. Elas são como, irmãos, treinamento para você adquirir musculatura. Eu me lembro que uma das minhas vezes que eu tive aqui em Sinop, eu falei sobre uma experiência que uma pessoa teve, andando pelo mato, pelo jardim, talvez de uma casa. Ele observou de repente no galho de uma planta, havia um casulo, e ele começou a observar aquilo, curioso, nunca tinha visto, e percebeu que ele mexia, e ele ficou olhando para aquele casulo. De repente o casulo se abre e uma perna sai para fora. E ele começou a olhar aquilo, e daqui um pouco um pedaço de uma asa sai para fora. E ele disse: olha, é uma borboleta. E ficou ali observando, e a borboleta se debatendo, até que ele, não aguentando, disse: eu vou ajudá-la. Abriu o casulo. E você sabe o resultado da história. A borboleta nunca pôde voar, porque alguém interferiu num processo que estava servindo para fortalecer os seus músculos, para poder ganhar as alturas. Quando a gente olha para a vida cristã, a gente precisa parar para pensar um pouco. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente poderia perguntar: quem era esse homem? Quem era Davi? E o próprio Deus dá uma definição bem curta, de uma frase só, para dizer que Davi era quem? Alguém pode dizer? Não. Davi era o homem segundo o coração
de Deus. E eu lhe pergunto, você, irmão, irmã, é uma pessoa segundo o coração de Deus? Então, se prepare, porque as lutas virão. E quando a gente pensa, meus irmãos, em Davi, aquele homem tinha sobre si a unção para ser um rei. É a mesma unção que está sobre a sua cabeça hoje, irmãos. É a mesma unção que está sobre a igreja do povo de Deus. Nós somos filhos de um rei. Nós somos, na realidade, príncipes, herdeiros de um reino. E quando a gente olha para Davi, aquele homem com esta unção sobre si, mas, no entanto, oh, irmãos, quantas lutas. Oh, irmãos, quantas dificuldades. Quantos problemas ele enfrentou na sua vida por conta disto. Vamos observar algumas questões, irmãos. Ele foi um homem. Eu penso que Davi foi um homem que viveu a vida inteira sendo perseguido. E a primeira referência que você tem sobre Davi, sobre a vida de Davi, é Samuel na sua casa, um banquete preparado, e Samuel entra e diz assim: eita, meu pai do céu, olha esse moço. Às vezes eu imagino como aquele moço ali, meu genro ali. Rapaz bonitão. E Samuel deve ter olhado e falado assim: ali deve estar. Agora parece que me deve essa, hein? Samuel olhou e falou assim: meu pai do céu, esse homem deve ser o rei. Olha que homem. Quem sabe um homem com porte físico de um guerreiro, uma personalidade, uma maneira de andar. E Samuel disse: certamente está aqui o rei. Mas qual foi a palavra de Deus, irmãos? Não olhe para a aparência desse. Eu rejeitei, não escolhi esse. Jessé, manda o próximo. E manda o próximo. Acabaram os filhos. Mas acabou seus filhos? Olha, lembrei, tem um lá no campo. Achei que não valia a pena. Traga ele para cá. Sabe isso, irmãos? Esse sentimento, quem sabe, de rejeição. Esse sentimento, quem sabe, de desprezo. Esse sentimento familiar que muitas vezes nós vivemos dentro da igreja, dentro da nossa casa, lá no trabalho, aonde você está. Muitas vezes pelo fato de você ser uma pessoa que Deus escolheu antes até mesmo da unção, você já começa a experimentar esse espírito de rejeição, quem sabe aonde você anda. E é interessante a gente pensar, meus irmãos, que sempre tem um lado difícil da vida com Deus. Sempre tem, irmão. E a gente olha para Davi, a gente observa que mesmo o sucesso que ele teve, vencendo Golias, beneficiando o rei, trouxe indignação para o coração do rei. E a indignação foi porque as mulheres começaram a cantar: ei, o rei Saul matou os seus milhares, mas Davi os 10 milhares. Saul começou a ficar indignado com isso. Não olhava mais Davi com bons olhos. Começou a persegui-lo. Saul tentou livrar-se dele, colocando ele em missões difíceis, em missões suicidas, para que ele pudesse morrer ali, perder a sua vida. A gente olha, meus irmãos, que ele não teve sucesso quanto a isto. Então, Saul teve uma ideia, mandou o seu exército inteiro atrás de Davi, a tal ponto que a cidade foi revirada. Os desertos foram peneirados atrás de Davi. Davi diz assim: você me procura como se uma pulga. Sim, irmão. Saul queria matá-lo, destruir a vida de Davi. E é nesse contexto, é justamente nesse contexto, que nós encontramos o homem segundo o coração de Deus, em desespero. É nesta hora que, quem sabe, passou pela cabeça de Davi: Senhor, o Senhor me deu a unção para eu ser um rei. E agora, Senhor, eu estou aqui sendo caçado como um malfeitor, como alguém que precisa morrer imediatamente. Foi nesta hora
quem sabe desespero que passou pelo seu coração, as palavras que foram lidas nessa noite pelo pastor. Quem sabe lá no Salmo de número 18, quando ele chega ao ponto de dizer assim: eu te amo, ó Senhor, força minha, o Senhor é a minha rocha, a minha cidadela, o meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo em quem te confio, o meu escudo, a força da minha salvação. Invoco o Senhor como digno de ser louvado e serei salvo dos meus inimigos. Laços de morte me cercaram, angústias de impiedade me impuseram terror, cadeias infernais me cingiram e tramas de morte me surpreenderam. É nessa hora, irmãos, que a gente entra em desespero. Quando eu fui cumprimentar o Osmar ali, eu fiz uma pergunta para ele, porque eu lembrei de uma experiência que nós passamos aqui. Eu perguntei para ele: Osmar, os seus pés já sararam? Nós saímos daqui num dia de semana para ir para Vera. Naquela época nem se sonhava em asfalto de Cuiabá para cá. E uma pessoa, um amigo nosso, um irmão de colíder estava aqui, e ele estava com uma caminhonete com se eu não me engano, uma D10 seminova. E ele disse: pastor, não vai com o seu carro hoje não, vamos com a D10. Ele disse: então vamos. E fomos. O culto lá foi muito gostoso. Terminou o culto lá, era mais ou menos umas 9 horas da noite, e nós rumamos para Sinop. Eu não me lembro, Osmar, quantos quilômetros nós andamos, mas talvez uns 10 ou 20 quilômetros ou 30, não me lembro mais. 10 não era, 12 quilômetros. E aí aconteceu aquilo que a gente achava que era impossível. De repente, do nada, o carro desligou tudo. Tudo, irmãos. Aquilo virou um breu na nossa frente, uma escuridão tremenda. Para resumir a história, o carro ficou sem bateria. E o que nós vamos fazer? Eu, o Osmar, a minha esposa, o Ademirzinho dentro do carro, e mais o Wagner dentro do carro. O que nós temos que fazer? O Osmar disse: pastor, não temos jeito não, vamos voltar a Vera, ver se a gente acha uma bateria. Eu nunca disse isso para ele, mas a primeira coisa que me veio na mente, irmãos, foi: Senhor, nós estamos aqui para fazer a tua obra. Senhor, nós viemos aqui para servi-lo, pregar a tua palavra. Agora voltar a pé daqui até Vera. E para complicar, naquela noite, não sei se o Osmar lembra disso, ele estava usando um sapato novo no pé. Lembra disso? E nós começamos a andar naquela escuridão. Alguns lugares quase que tateando para poder achar o caminho para voltar para Vera. E a canseira começou. E a primeira coisa, o Osmar disse: eu preciso tirar o sapato, eu não aguento mais andar com o sapato. E começou a andar descalço. Irmãos, no meu coração era só assim: Senhor, o Senhor nos trouxe aqui. E agora, Senhor, nós estamos aqui passando por uma situação destas. E chegamos lá em Vera com muita dificuldade. Andar 12 quilômetros de dia já não é muito fácil. De noite, sem saber onde estava pisando, sem saber se estava pisando na cabeça de uma cobra ou na boca dela. Chegamos lá. O homem disse, o irmão que morava lá tinha um comércio, disse assim: aqui em Vera não tem bateria para vender. Vocês têm que pedir em Sinop. E quando a gente olha para essas coisas todas, a gente pensa assim: Deus, o Senhor nos abandonou. E foi o que Davi sentiu, sendo perseguido. O raciocínio de Davi foi: eu preciso de proteção. Antes de escrever a parte inicial desse salmo, eu acredito. E ele procura o rei Aquis, conforme lemos o texto. Mas quando ele se apresenta a Aquis, em vez de ser bem recebido, bem-vindo, toda vez que a gente toma uma decisão errada, irmãos, tem um resultado ruim também. Davi teve medo, diz-nos a palavra do Senhor,
buscou refúgio no inimigo. Aquis era o rei dos filisteus, povo que ele havia matado não há muito tempo, o seu herói de guerra, Golias. E diz que o coração dele se encheu de medo. Ele teve muito medo do rei dos filisteus. E aí, você imagina essa cena? Davi fazendo-se de doido, se esgravatando, babando pelos cantos da boca. E diz o texto, para preservar a sua vida. Quando a gente olha, irmãos, para a vida deste homem, segundo o coração de Deus, a gente tem que pensar, um homem segundo o coração de Deus também tem o lado bom da vida. E quando a gente olha para a história de Davi, você vai perceber que o povo o amava cada vez mais. Saul havia posto ele sobre as tropas do seu exército e ele havia saído vitorioso em todas elas. Quando a gente olha para a vida de Davi, a gente percebe, irmãos, que Deus havia dado para ele um sentimento de vitória. Eu creio que mesmo nesta situação, ele pôde experimentar o cuidado do Senhor e mais tarde ele vai escrever no Salmo de número 84, versos 5 e 6, bem-aventurado o homem cuja força está em ti. E ele continua dizendo, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual passando pelo vale árido, pelo vale seco, faz dele um manancial de bênção. O cobre a primeira chuva. E bênçãos o cobre a primeira chuva. Por que, irmãos? Porque Deus está presente. Por que, irmãos? Porque Deus cuida de nós. Não importa a situação, não importa como você se sinta. Deus cuida e está cuidando de você. E por meio de Davi, irmãos, o povo volta a desfrutar do cuidado de Deus, das bênçãos do Senhor para a sua vida. O lado difícil é natural, é treinamento. Você olha o antes, você vai encontrar um Davi aplaudido. Você olha um depois, você vai encontrar ele perseguido. Você olha antes, vai encontrar ele como um guerreiro. Olha depois, vai encontrá-lo como um fugitivo. Olha antes, vai encontrar como uma pessoa com uma unção, um rei escolhido. Mas olha depois, irmãos, e vai encontrá-lo como um louco, fazendo-se de louco, sendo rejeitado. Você olha ele antes, caminhando para o trono, mas agora ele está dentro de uma caverna, escondido, procurando refúgio, conforme o texto da palavra de Deus. Sabe de uma coisa? A gente olha para a história do Novo Testamento e sabe de quem isso vai nos lembrar? Isso faz nos lembrar do próprio Senhor Jesus. Isso nos faz lembrar, irmãos, ele sendo aplaudido, ele sendo visto como alguém extraordinário. Mas e depois? Mais do que aplaudido. A gente olha ele antes. Ele é criador do universo. O livro de João, o Evangelho de João, diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Mas o mesmo capítulo diz que ele veio para os que eram seus, mas os seus o rejeitaram. Quando você olha para o próprio Senhor Jesus, você vai encontrar ele sendo admirado, aplaudido pelas multidões. Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. Mas depois, irmãos, eles preferem a Barrabás no lugar de Jesus. Ele foi aclamado como rei, mas deu a sua vida numa cruz, sendo humilhado, sendo pisado, sendo cuspido ali naquela cruz. Eu quero encerrar a nossa palavra de hoje, irmãos. Como é que nós devemos agir no meio das nossas dificuldades, das nossas lutas? Sabe de uma coisa, irmãos? Eu descobri que você pode ser um abençoador no meio da dor. Você pode ser um canal de bênção
junto a pessoas que estão sem esperança. E quando a gente olha para a vida de Davi, a gente vai perceber, irmãos, algumas lições. Aonde você pode ser bênção? Primeiro, dentro da sua casa, para os seus familiares. Quando você olha para esse texto, a família de Davi foi a primeira que procurou refúgio nele. Ele era um homem perdido, mas eles puderam perceber que Davi era a solução, ou era a forma de eles fugirem da situação de difícil que eles estavam passando. Os pais, os irmãos, aqueles que o haviam rejeitado, agora se sentiam mais seguros. Perto do filho. Junto com ele. Sabe de uma coisa, irmãos? A igreja precisa se compadecer dos encarcerados, como também aceitastes com alegria as dificuldades e as lutas do nosso dia a dia, tendo ciência de que a igreja, o povo de Deus, possui patrimônio muito mais superior do que as bênçãos do nosso dia a dia, irmãos. Quando a gente olha para a vida de Davi, você vai encontrar com ele homens em aperto. E por que esses homens estavam com Davi? Por que eles se uniram com Davi? Porque esses homens encontraram nele uma ponta de esperança para as suas próprias vidas. Sabe o que isso faz lembrar, irmãos? Quando Jesus estava morrendo lá na cruz, as pessoas zombando dele, e Jesus estava ali. Uma das primeiras coisas que Jesus disse foi: Pai, alguém pode completar? Perdoa, porque não sabe o que fazem. Quando Jesus estava ali morrendo na cruz, alguém disse para ele: Senhor, lembra-te de mim, Senhor! Lembra-te de mim quando entrares no teu paraíso. E a resposta de Jesus foi esta: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quando a gente olha, irmãos, para as pessoas ao nosso redor, nós vamos perceber que existem muitas pessoas que precisam de serem abençoadas, e Deus possivelmente nos colocou ali para abençoá-las. Permitiu uma situação de dor, de dificuldade para abençoá-las. Um jovem seminarista estava terminando a sua faculdade. E ele foi tocado tão poderosamente por um pregador, que ele fez uma oração ousada. Ele disse para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me use de uma maneira muito forte num lugar aonde pessoas não possam ir. Passou mais alguns dias, ele foi diagnosticado que estava com lepra. E aquele homem disse: Senhor, eu queria que o Senhor me enviasse para pregar a tua palavra a tantos lugares, e agora, olha o meu corpo tão leproso. E o médico deu a sentença que ele não gostaria de ouvir: você vai ter que ser internado no leprosário, vai perder o contato com a sociedade, com a família. E ele foi para aquele lugar, mas naquele lugar ele começou a perceber que ele podia ser bênção ali. Ninguém podia entrar ali para pregar a palavra, a não ser um outro leproso. E ele então começou a ser pastor daquelas pessoas. Começou a trazer esperança, trazer vida para aquelas pessoas. Porque ele entendeu, irmãos, que ele poderia ser um abençoador no meio da dor. Aqueles homens endividados, que haviam perdido, quem sabe, os seus bens, suas famílias, seus instrumentos de trabalho, haviam se vendido como escravos, encontrou em Davi uma oportunidade para ser abençoado. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja precisa se doar, precisa ser abençoadores aonde você se encontra. A palavra de Deus diz: não ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de bênçãos e justiça. É assim, irmãos, que o Senhor deseja que nós vivamos para a glória do Senhor. Aqueles homens amargurados de espíritos, aflitos, corações fechados, marcados por experiências, decepções, rancor, mas encontrou em Davi uma oportunidade de bênção para as suas vidas.
Eles não tinham esperança, não confiavam em ninguém. Eram revoltados, pessoas violentas. Estas pessoas, irmãos, estão ao nosso redor hoje. Lá onde você mora, lá onde você trabalha, lá onde você convive, você não está ali à toa. Você não está ali. Eu quero encerrar a minha palavra nesta noite, apenas contando mais um testemunho. Uma das coisas mais tristes que a gente pode observar numa família é quando a família se desintegra. Então, nós formamos um ministério de restauração de lares. Temos um ministério de casais em nossa igreja. Eu era pastor em Dourados quando fui convidado para ser testemunha de um divórcio. E eu disse para a pessoa, mas espera lá, eu vou ser testemunha de um divórcio? Irmã, me desculpe, eu não vou. E a pessoa disse, mas como que o senhor não vai? O pastor fulano, que era pastor de uma outra igreja, o pastor ciclano, que eram vizinhos delas, eles vão ser minha testemunha, e o senhor que é o meu pastor, o senhor conhece a minha vida, o senhor sabe que não tem mais condição, o senhor não quer ser minha testemunha. E eu, constrangido, fui. E eu fui, e dizendo, Senhor, eu quero ser uma bênção nesse lugar. Por que o senhor me trouxe aqui, Senhor? Chegou lá aquele homem sisudo, juiz, com a sua toga, tudo. Qual é o seu nome? Ademir Ramos de Novaes. Qual é a sua profissão? Pastor. Onde o senhor trabalha? Igreja do Relógio, Igreja Central de Dourados. E parará. Está dispensado disso. Meritíssimo, com licença. E ele me olhou assim, assustado. Pois não. O senhor tem responsabilidade muito grande na cidade. Eu tenho responsabilidade na cidade também. E eu queria pedir para o senhor, se não for ousadia demais da minha parte, eu gostaria de orar por esses casais. Havia uns 10 casais ali, irmãos. Para Deus dar sabedoria. Para Deus intervir na vida desses casais. E ele disse, não, pois não, seu pastor, pode orar sim. Aquele homem sisudo teve um sorriso no rosto. E eu levantei, orei e fui embora. Saí de férias, fui passar um mês de férias em Salvador com meu filho que morava lá. Quando eu voltei, domingo, depois da escola dominical, terminou a escola dominical, estou lá na porta, veio aquele homem zarrão, com os braços abertos, assim, o senhor é culpado, o senhor é culpado. Eu olhei para ele e falei, meu Deus, quem é esse homem? Quem é que está dizendo isso? E ele falou assim, o senhor não lembra de mim, pastor? O senhor esteve lá, eu sou juiz, eu sou o doutor Eduardo, estive lá, o senhor esteve lá no fórum, e o senhor orou aquele dia, e Deus falou comigo. E hoje eu aqui, a minha esposa, lá vinha a esposa dele, eu sou juiz, ela é procuradora do Estado, e eu estou bebendo de Jesus. Eu disse, aleluia, glória a Deus. E ele disse, por que você está bebendo de Jesus? Porque o meu professor, o presbítero que é meu professor, mal tem o 2º grau, e ele é professor nosso. Irmãos, isso não tem preço. Ser uma bênção, aonde você estiver, não importa a dor. Deus quer usá-lo para abençoar outras vidas, outras pessoas que estão ao seu redor. Quando você olha para a palavra de Deus diz assim, vinde a mim, como é que pode, alguém pode completar? Todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Leve as pessoas a Jesus. Conduze-as aos pés do Senhor. Um abraço, um olhar, uma palavra pode mudar a vida. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.